Bem, conforme a gente já discutiu nos outros vídeos, né, para todo processo espontâneo, a variação de entropia é positiva. Ou seja, para sistemas isolados, o ΔS maior que zero é um critério de espontaneidade. Se um processo tem a variação de entropia positiva, significa que o processo é espontâneo, ou seja, acontece sem que a gente precise gastar energia, acontece naturalmente. Bem, esse é um critério para sistemas isolados, né? E para sistemas fechados. Lembrando, né, que o sistema isolado é aquele sistema que não troca matéria nem energia com as vizinhanças. Já o sistema fechado pode trocar energia com as vizinhanças. Não troca matéria, mas troca energia. Então, qual seria o critério de espontaneidade para os sistemas fechados? Será que a gente ainda podia usar a entropia? Será que a gente pode usar a entropia também para sistemas fechados como critério para ver se um processo é espontâneo ou não? Então, vamos pegar um exemplo da interação de uma enzima com um substrato. A enzima aí representada por E, pela letra E, e o substrato pela letra S. Então, vocês devem saber, ou ainda vão saber, que a combinação da enzima com seu substrato forma um complexo enzima-substrato, que eu estou denotando aqui por ES. Então, vamos pegar o caso da enzima lactato desidrogenase, que ela reage com NAD+, que é um cofator dos processos bioquímicos. E essa reação tem um ΔS padrão de reação de menos 16,8 Joule por Kelvin por mol. Tem essa variação de entropia aqui. Mas esse processo aqui é espontâneo, apesar do ΔS ser negativo. Ele acontece naturalmente. Então, qual que é o problema aqui? Né? A gente tem um ΔS negativo e o processo é espontâneo. E o sistema aqui é fechado. Então, parece que a entropia não pode ser usada como critério de espontaneidade para sistemas fechados. Né? Bem, acontece que para sistemas fechados a gente tem que considerar a entropia total, ou às vezes chamada entropia do universo, que é a soma da entropia, da variação de entropia no sistema, mais a soma da variação de entropia nas vizinhanças. Então a variação de entropia total é o ΔS, aqui né, sem subscrito sempre indica que é do sistema, mais o ΔS é a variação de entropia das vizinhanças. Então, para considerar em sistemas fechados se o processo é espontâneo ou não, a gente tem que analisar o sinal do ΔS total do sistema mais das vizinhanças. Então vamos ver o caso da lactato desidrogenase, mais NAD+. A 25 graus Celsius, a gente tem essa informação que o ΔH da reação é menos 24,2 kJ/mol. Então o ΔS das vizinhanças, como a gente viu né, no vídeo anterior, é menos o ΔH do processo, a pressão constante dividido pela temperatura. Então menos 24,2 kJ/mol dividido por 298 Kelvin dá mais 81,2 Joule por Kelvin por mol. Aqui menos com menos dá mais, né? Se a gente for calcular a entropia total para o processo, agora considerando também a entropia das vizinhanças, lembrando que a entropia do sistema é negativa, a gente tem que a entropia total é a entropia das vizinhanças mais a variação da entropia do sistema, 81,2 que é das vizinhanças, né? Menos 16,8 que é do sistema, e a entropia total é 64,6 Joule por Kelvin por mol. Então a entropia total é positiva e o processo é espontâneo, como é de se esperar. Então você tem que lembrar disso, é algo importante para a próxima semana. Para sistemas fechados, a gente tem que considerar a entropia de todo mundo, não só do sistema, mas também das vizinhanças. Essa discussão também faz a gente responder esse questionamento que eu botei no início da semana. Né? Como é que a gente poderia explicar, sendo que a primeira lei diz que ΔS é zero para todo processo espontâneo, essa organização aqui, né, a partir das células de formar tecidos, órgãos, um sistema orgânico. Né? Como é que a gente pode observar essa ordem aqui, se a tendência é a desordem, né? A dispersão de matéria e energia. Bem, acontece que a formação de seres vivos né, não é um sistema, acontece não é um sistema isolado, acontece um sistema aberto, na verdade, né? Porque tem troca de matéria e troca de energia. Então, nesse caso aí, o critério não é o ΔS do sistema ser positivo para o processo ser espontâneo, mas sim o ΔS total. Né? Então, a variação de entropia total do sistema mais as vizinhanças tem que ser positiva. Bem, se a gente considerar que o sistema é o corpo humano, né? Provavelmente, então, a variação de entropia dentro do sistema é negativa, mas a entropia das vizinhanças é positiva o suficiente para compensar a diminuição da entropia no sistema. Então, nesse caso aí, é um caso que a entropia das vizinhanças, o aumento da entropia das vizinhanças, compensa a diminuição da entropia do sistema. Porque nesse caso, né, como não é um sistema isolado, a gente tem que considerar a variação de entropia total do sistema mais vizinhanças. Isso vai ser algo que vai impulsionar a gente a desenvolver uma outra função de estado termodinâmica na próxima semana.
Porque para sistemas fechados, sistemas abertos, a gente não pode considerar apenas a variação de entropia do sistema, a gente tem que considerar também das vizinhanças. Isso é meio complicado, porque em geral a gente faz medidas no sistema, né? A gente não se preocupa muito com o que acontece nas vizinhanças. Então fica bem complicado a gente usar como critério de espontaneidade uma propriedade que depende não só do sistema, mas também depende das vizinhanças. Isso vai levar a gente a desenvolver uma outra função de estado, que é a energia de Gibbs, na próxima semana, que vai ser utilizada daí sim como critério de espontaneidade e também de equilíbrio para sistemas fechados e sistemas abertos.